Ora, bons dias pessoal, estamos aqui para mais um videozinho à maneira e hoje vamos falar das medidas, as medidas que foram implantadas hoje para a contenção do C19, mais algumas medidas que provavelmente só vão surtir efeitos lá para março, inícios de abril, quando o solinho já estiver mais forte, com o calor mais acentuado. Aí provavelmente vamos ter os nossos políticos a dizer: vocês estão a ver, as políticas que a gente colocou funcionaram, foram as nossas medidas, tivemos as medidas tomadas em bom tempo e fizemos as coisas corretas. Provavelmente a senhora Ministra da Saúde vai dizer que teve esta decisão em boa hora. Enfim, espero que ela consiga fazer isso antes da boa hora, mas pronto, ok, apenas a minha opinião. Vamos então aqui falar aqui no que é que foi implementado hoje, dia 10 de janeiro de 2022, e o que temos na notícia diz o seguinte. Ora bem, a resolução do Conselho de Ministros que altera as medidas de contenção da pandemia provoca o reforço de testagem e de vacinação publicado em Diário da República na sexta-feira, entrando em vigor à meia-noite, dia 10, ou seja, já entrou há umas horinhas atrás em vigor. Assumindo que a incerteza sobre a evolução do vírus e da C19 sobre a gravidade da variante Omicron, exige cautela e prudência. O documento mantém ou prorroga algumas das medidas que já estavam em vigor, avançando ainda com algumas novas. Em especial, são mantidas as regras que promovem o reforço da testagem, sendo ainda adotadas medidas de incentivo à administração da terceira dose de uma vacina contra o C19. Lê-se no documento. Desta forma, especifica a resolução do Conselho de Ministros, publicado no Diário da República, o acesso a estabelecimentos hoteleiros e de alojamento local está dependente no momento do check-in, da apresentação pelos clientes do certificado digital C19, de comprovativo da vacina que ateste o esquema vacinal completo. Há pelo menos 14 dias, como a vacina contra o C19, de comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo, o PCR realizado nas últimas 72 horas ou o antigênio nas últimas 48 horas, ou da realização pelos clientes de testes com resultado negativo nos termos a definir pela DGS e pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Estas são, igualmente, as exigências no acesso a estabelecimentos de restauração e similares, bem como a casinos, bingos ou similares, ginásios, no acesso a eventos ou ainda a bares e discotecas, sendo que esta última se mantém encerrada até às 22 horas do dia 14 de janeiro. O diploma contempla algumas exceções à regra sobre as apresentações de certificados e testes a quem demonstrar ter sido vacinado há pelo menos 14 dias com uma dose de reforço de uma vacina contra o C19, nomeadamente para visitar lares de idosos ou doentes internados nos hospitais, ou acesso aos grandes eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados e recintos desportivos. As companhias aéreas só devem permitir o embarque dos passageiros de voos com destino ou escala em Portugal continental mediante a apresentação, no momento da partida, de comprovativo de realização de testes de amplificação de ácidos nucleicos ou de testes rápidos de antigênio de uso profissional para despiste da infecção do SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado nas 72 ou 48 horas anteriores à hora do embarque, respectivamente, determinada a resolução que prolonga até dia 9 de fevereiro a exigência de apresentação de testes de certificação digital C19 da União Europeia nas modalidades de certificado de teste ou de recuperação. Ok.
Então vamos lá, pessoal. As medidas que entraram em vigor à meia-noite de hoje são, e passo a citá-las. Primeira, levantada imposição de testagem em algumas situações. Os cidadãos que tenham recebido a dose de reforço de uma vacina contra a C-19 há mais de 14 dias deixam de ser obrigados a apresentar testes negativos para os SARS-CoV-2. No que chamou de incentivo para as pessoas irem novamente vacinar-se, diz António Costa. Indicou que quem não tem a dose de reforço continuará a ter de apresentar testes negativos para visitar os lares de idosos ou doentes internados nos hospitais. Os vacinados com dose de reforço deixam também de ser obrigados a testar-se para terem acesso aos grandes eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados e a recintos desportivos. Número 2. Certificado digital obrigatório para acesso a restaurantes, hotéis ou eventos culturais. O acesso a espetáculos culturais e eventos com lugares marcados está, a partir de segunda-feira, hoje, condicionado à apresentação de certificado digital, que inclui ou o teste de antigênio ou PCR negativo realizados nas 48 ou 72 horas anteriores, respectivamente ao esquema de vacinação completo. O acesso a restaurantes e estabelecimentos hoteleiros vai estar também sujeito à apresentação do certificado digital. Número 3. Contactos positivos em ambientes de trabalho deixam de ser postos em isolamento. De acordo com uma nova norma da DGS, o isolamento continua a aplicar-se no caso de coabitantes com pessoas que testem positivo, o que implica que um contacto em ambiente de trabalho, desde que não seja coabitante, não determina o isolamento, especificou António Costa. A nova norma, que entra em vigor na quarta-feira, fez com que 267.315 pessoas tenham terminado ou visto reduzido o seu tempo de isolamento. Número 4. Escolas reabrem dia 10 de janeiro, hoje. As escolas vão reabrir na próxima segunda-feira, que é hoje, atenção, com António Costa, hoje dia 10, a considerar que podem retomar a normalidade, tal como estava previsto. Os alunos deixam de estar obrigados a isolamento quando houver um caso positivo na mesma turma e, nas próximas semanas, todos os professores auxiliares e assistentes operacionais terão que fazer os testes. A testagem ocorre em paralelo com a operação de vacinação que está em curso até ao dia 9 de todas as crianças entre os 5 e os 11 anos e do pessoal docente e não docente. Estas já foram. Foi até dia 9, até ontem. Ora, quinto, teletrabalho passa de obrigatório a recomendado a partir de dia 14, daqui a 4 dias. O teletrabalho vai continuar obrigatório até dia 14 de janeiro, sendo recomendado a partir dessa data, no âmbito das medidas de combate à C-19. Em dezembro, o Executivo tinha determinado que o teletrabalho seria obrigatório pelo menos entre o dia 25 de dezembro e 9 de janeiro. Deu para passar o Natal em casa e para se agendar. Vamos lá então aqui para a sexta. Bares e discotecas reabrem no continente, mas álcool na rua continua proibido. As discotecas e bares no território continental, que tinha sido obrigado a fechar a partir de 25 de dezembro, podem reabrir já no dia 14 de janeiro, mas quem entrar vai continuar a ter de apresentar um teste negativo. O Governo continua a proibir o consumo de bebidas alcoólicas na via pública. Vamos para a sétima. Mantém-se controle nos aeroportos até dia 9 de fevereiro. Os passageiros que aterrem nos aeroportos portugueses terão de continuar a apresentar um teste negativo para SARS-CoV-2 e serão mantidas as sanções para passageiros e companhias aéreas que contrariem estas obrigatoriedades. Desde o dia 1 de dezembro de 2021, todos os passageiros que cheguem a Portugal por via aérea são obrigados a apresentar testes negativos ou certificados de recuperação no embarque. Os passageiros de voos domésticos, menos de 12 anos ou tripulações estão isentos de
ter que apresentar estes testes. Dia 8. Vamos lá para a oitava. Governo trabalha com autarquias, ampliação de voto antecipada nas legislativas do dia 30. Ok. António Costa afirmou que está em curso com as autarquias a ampliação do voto antecipado, aumentando o número de mesas para votar no dia 23, defendendo-se que é preciso segurança jurídica e assegurar a absoluta transparência do ato eleitoral e as condições em que as pessoas em isolamento poderão votar. O Governo pediu ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República um parecer para que fique claro em que condições ou se em alguma condição é suscetível da limitação do direito de voto pelo facto de haver isolamento profilático, seja de coabitantes, seja de pessoas que estejam infectadas, disse. O Executivo vai também reunir-se com os partidos com representação parlamentar para debater de forma organizada o voto e será dada prioridade para a dose de reforço da vacina a quem integre mesas de voto. 9. Declaração provisória de isolamento disponível sem telefone. Deixa de ser preciso telefonar para a linha SNS 24 para obter uma declaração provisória de isolamento profilático. Passa a ser possível emitir automaticamente uma declaração provisória de isolamento para os casos de pessoas infectadas com o vírus SARS-CoV-2 sem sintomas ou doenças ligeiras, quer para contactos de alto risco. 10ª e última. Mais de 3 milhões inoculados com a dose do reforço. Mais de 3 milhões de cidadãos portugueses receberam a terceira dose de vacina contra a C-19. António Costa referiu que 89% da população já tem completo o esquema primário de vacinação e para os grupos etários acima dos 65 anos há uma cobertura de dose de reforço de 83%. A média diária de doses administradas está nas 84 mil e pode subir até às 94 mil, afirmou ainda António Costa, que destacou ainda a subida muito significativa da testagem, verificada desde o início de dezembro, mês em que se realizaram 5 milhões de testes, com um recorde de mais 402 mil testes no dia 30 de dezembro. Pessoal, isto são as notícias, salvo seja, as medidas, neste caso, que foram implantadas. Temos aqui mais 10 coisas novas. Então, é cumprir. Pessoal, não vos chatei mais. Um abraço e até ao próximo vídeo.